queridos alunos, tudo bem? Mais uma vez, estamos juntos para mais uma videoaula. Hoje nós vamos tratar sobre os franciscanos e a sua crítica escolástica tradicional, tá bom? Então, os franciscanos têm como figura central São Francisco de Assis, né? Então, nos séculos 11 e 12, viram então despertar uma nova realidade, né, para a Idade Média, período assim de forte decadência dos costumes, né, inclusive dentro da própria igreja, usura, luxúria, né, vaidades, a disputa pelo poder interno dentro da igreja, uma grande preocupação com a questão do dinheiro, do lucro, do poder, né? Então, várias pessoas criticavam as autoridades eclesiais, né, as autoridades da Igreja Católica, denunciando que elas teriam, então, se aproveitado do poder dado pelo clero, né, para acumularem riqueza, né, poder econômico. Criticavam também que essas lideranças religiosas, elas não se pautavam no Evangelho e nem nos mandamentos, mas simplesmente em critérios econômicos interessadas puramente em faturar, né, enriquecer e, junto com o poder econômico, é lógico, também adquirir poder político, né? Diante desse quadro, então, muitos movimentos populares vão surgindo, vão criticando, vão se rebelando contra essa disposição da Igreja Católica. Dentre eles, a principal figura é o São Francisco de Assis, né, que defendia uma vida humilde, despojada de bens particulares, né? Até hoje, o São Francisco de Assis é o santo que é símbolo dessa humildade. O próprio Papa, né, Bergoglio, que é o Papa Francisco, né, quando ele tomou posse, ele escolheu o nome de Francisco, né, exatamente por conta do modelo de humildade, de bondade, de generosidade, de simplicidade, que era a marca que ele queria dar ao seu papado, né? Então, o resultado dessa pregação então foi fantástico. Muitos outros seguidores, né, somaram-se ao Francisco de Assis nessa causa, nessa luta, e no século seguinte então passaram a discutir racionalmente com a igreja, né, ameaçando antigos dogmas, abrindo caminho então para uma nova teologia e, consequentemente, uma nova concepção religiosa. Mas então, quem foi esse famoso São Francisco de Assis, né? Giovanni di Pietro Bernardoni era o nome original, né, de São Francisco de Assis, mais conhecido como São Francisco de Assis. Ele foi um frade católico da Itália, né, um dos santos mais populares da Igreja Católica até os dias atuais. Ele nasceu rico, filho de comerciante rico, né, italiano. Depois de uma juventude bastante quieta, mundana, né, ele voltou-se então para uma vida religiosa e de completa pobreza, né, humildade. Fundou mais adiante a Ordem dos Franciscanos, dos frades menores, conhecidos como os frades franciscanos, aqueles que a gente normalmente vê por aí com aquela túnica marrom, né, e com um cordãozinho amarrado ali na cintura, né? Essa é a marca aí dos franciscanos, né? Quase todas as cidades do Brasil e no mundo possuem uma comunidade dos frades, né? Dos padres e dos frades franciscanos, né? Renovaram então o catolicismo de seu tempo. Com o hábito da pregação, né, itinerante, eles não tinham um lugar fixo, né? Uma parada fixa. Eles então, nesse modelo itinerante, cada dia ele estava num lugar, cada momento numa cidade, né? Quando os religiosos de seu tempo costumavam ficar fixos, né? Pregar dentro do templo, em mosteiros, né? Eles não, eles levaram o evangelho até as comunidades, levaram o evangelho até os grupos de pessoas que precisavam desse evangelho, que precisavam da presença, né, do evangelho e dos membros aí da Igreja Católica, né? Imitando então a vida de Cristo, ele desenvolveu então profunda identificação com esses problemas, né, dos seus semelhantes, com a dor do pobre, do mais simples, né? Mostrando ali uma atividade muito próxima daquela que Jesus mesmo desempenhou, a favor da prostituta, a favor do Lázaro, a favor dos excluídos, né? Sempre junto à pobreza, sempre junto àqueles que eram considerados
a escória da sociedade, os que estavam sempre na tangente social, né? A sua atitude original, então, ela despertou, afirmou, então, uma bondade, né? E a maravilha da criação num período visto como um período de muito pecado, né? De muita luxúria, de muito poder, em que as pessoas estavam basicamente voltadas para o dinheiro, para o acúmulo de riqueza. O próprio pai, né, do Francisco de Assis, acabou tendo um sério problema com ele exatamente por conta do dinheiro, por conta do poder econômico, né? Então, o São Francisco de Assis estava sempre junto aos mais miseráveis, sempre a esses pequenos, pobres, bêbados, humildes, moradores de rua, favelados, qualquer expressão, né, que a gente utiliza nesse tempo de hoje para relacionar as pessoas muito simples, muito pobres, né, aquelas que estão na margem da sociedade. A essas pessoas, São Francisco tratava com muito amor, com muito carinho, com muita atenção e chamava ele de meus irmãozinhos, né? Alguns estudiosos então vão afirmar que a sua visão assim positiva da natureza e do homem, né, impregnou a imaginação de toda a sociedade medieval, uma das primeiras forças aí para a formação dessa nova filosofia que vai surgir depois desse período pós-Idade Média, chamado período da Renascença, né? Então, Francisco de Assis teria sido um dos grandes inspiradores da filosofia moderna, sobretudo da filosofia renascentista, né? O escritor e dramaturgo Dante Alighieri, né? Aquele que escreveu a Divina Comédia, uma das obras mais famosas do Renascimento, disse que o São Francisco foi uma luz que brilhou sobre o mundo e para muitos, né? Que foi a maior figura do cristianismo desde Jesus. A figura mais marcante, mais próxima de Jesus, teria sido então Francisco de Assis, dentro do período em que o Dante Alighieri viveu, né? É lógico que nós vamos apontar depois outras figuras também importantes, né? A própria Irmã Dulce, que virou santa também, né? Que também tinha um trabalho muito voltado para os pobres, para os humildes, os doentes e tal, né? Mesmo assim, a sua posição, né, um dos grandes santos da cristandade, se firmou enquanto ele ainda era vivo, né? E permanece inabalado até os dias atuais, a ponto do Papa, né, do nosso Papa presente, adotar como nome, como pseudônimo, né, nome religioso, o nome de Papa Francisco, por conta de toda a bondade, generosidade, humildade que o São Francisco de Assis deixou como legado para todos, né? E por esse apreço, então, à natureza, aos animais, aos pássaros, às plantas, né? É mundialmente conhecido, né, como o patrono do meio ambiente, e a data da natureza, né, a data do patrono dos animais e do meio ambiente é celebrada no dia 4 de outubro, que é exatamente a data da morte de São Francisco de Assis. Diz a tradição, então, que um dia, né, uma voz teria chamado Francisco, né, o Francisco de Assis, o Giovanni, né, ainda, né, não era Francisco de Assis, a sua atenção, então, para o estado de ruína de uma igreja, e aí o Francisco, essa voz, então, pediu que o São Francisco pudesse reconstituir essa igreja que estava em ruína. Como ele não tinha condição econômica, né, de fazer aquilo às expensas dele, ele imediatamente voltou para a casa dele, recolheu diversos tecidos caros da loja do pai dele, né? E aí foi para a feira e vendeu esses tecidos caros por um preço muito de custo, né? E com o dinheiro que ele arrecadou da venda desses tecidos caros, né, da loja do pai dele, ele então converteu esses recursos na reforma dessa igreja que estava em ruína, né? E assim que o pai dele ficou sabendo, o pai dele se voltou contra ele, né? E ficou enfurecido, louco, né? Atrás dele, acorrentou o São Francisco no porão da casa dele como castigo. Depois de um tempo que o São Francisco estava ali acorrentado lá no porão da casa dele, a mãe dele teve compaixão, foi lá, livrou-se ele das correntes, e o São Francisco então foi buscar refúgio junto ao bispo, né, daquela diocese da qual ele morava. O pai seguiu até o lugar,
acusou ele, né, de ser um dissipador dos bens dele, né, fez uma série de horrores, né, com São Francisco, gritou com ele, humilhou, né, falou diversas atrocidades morais para ele, sempre com voltado para a ideia daquilo que ele perdeu com a venda dos tecidos. Já era um cara rico, né? Aquilo não ia de maneira nenhuma prejudicar o pai dele, mas ainda assim o pai, né, extremamente louco pelo dinheiro, pelo poder econômico, como boa parte das pessoas nesse cenário, acabou então humilhando, gritando, ridicularizando São Francisco de Assis na frente de todo mundo, inclusive do próprio bispo, né? E aí o Francisco então tirou as roupas dele, jogou nos pés do pai, falou que era a única coisa que ele tinha, né? Que ainda era do dinheiro do pai dele, e saiu e foi embora nu, foi embora pelado, e largou as roupas que era a única coisa que ele tinha para o pai, né? E a partir daí então ele passou a viver uma vida de pobreza, uma vida bem de miserável, cuidando dos pobres, dos excluídos, matando a fome dessas pessoas que estavam na rua, matando a fome dessas pessoas doentes, de bêbados, de maltrapilhos, de andarilhos, né? De leprosos, de pessoas que eram colocadas para fora de casa porque ficavam doentes, né? Então ele teve esse papel aí de extremamente humilde e cuidando dessas pessoas que estavam à margem da sociedade. Tá aqui o cenário, o pai dele aí de roupinha amarela aqui, né? Gritando com ele, olha lá, ele jogou a roupa no chão, o pai recolheu a roupa dele e ele então, o bispo foi lá, cobriu ele porque ele ficou nu, pediu perdão para Deus e foi embora nu, né? Esse é o quadro que retrata esse episódio aí, né? Marcante na vida de São Francisco de Assis. Então a filosofia franciscana ela é muito importante para a gente entender a passagem da Idade Média para a Idade Moderna, passando então pelo Renascimento. Você tem aqui do lado, olha, um quadro que muito característico da pintura, né, da renascentista, e o que vai mostrar a influência de São Francisco de Assis dentro dessa trajetória, né, de transição da Idade Média para o Renascimento. Ela foi, né, a filosofia franciscana foi a primeira a criar esse embate racional com a Igreja Católica e todos os seus dogmas, né, criados durante a Idade Média. Os seus principais representantes, ou seja, os principais representantes da filosofia franciscana foi o Duns Scoto ou Duns Scott, né, e Guilherme de Ockham. Contribuiu então com a razão moderna, essa filosofia. Aí desse lado, no seu lado, vocês podem ver a foto, né, do Scott, do Duns Scott. Ele defendeu a separação da filosofia e da teologia, assim como quase todos os filósofos da modernidade. Para ele, a filosofia estuda o ente e os conceitos especulativos. Já a teologia limita a estudar os objetos, né, da fé e aprofunda aquilo que Deus nos revelou, né? Então era na visão do Duns Scott universos distintos, né? Mesmo porque para o Duns a teologia não seria propriamente uma ciência, né? Mas era algo da inspiração de Deus, fruto da fé e da inspiração divina, né? Acusa então a filosofia escolástica, que é aquela defendida, né, pelo Tomás de Aquino, de ir contra Deus. Por quê? Porque quando a escolástica postulou a existência de uma ordem natural no universo, para ele essa ordem é racional e, portanto, não se coadunava com a inspiração de Deus. Na visão de Duns Scott, tudo era obra de Deus, e como a escolástica defendeu que uma ordem natural do universo, então que a escolástica, na verdade, estaria aqui se contradizendo, porque quando ela fala que há uma ordem natural no universo, ela está dizendo que essa ordem é racional e, portanto, não poderia ser divina, né? Afirmar que Deus, então, precisa criar uma ordem racional significa dizer que Deus está submisso à racionalidade dos seres humanos. É por isso que o Duns Scott não aceitava esse conceito, né? Para Duns, Deus poderia criar qualquer ordem, e isso se revela nos 10 mandamentos, né? Quando os 10 mandamentos fala lá, um deles, né, fala de não matarás,
Quer dizer que não matarás é uma lei natural, mas também significa ir contra a lei. A gente não mata porque é uma lei natural, é um princípio que todo mundo deve reger e cuidar, né? Ninguém deve matar uns aos outros, né? Mas também é um princípio divino porque uma vez que a gente contradiz essa ideia de você matar o próprio semelhante, você também estaria contradizendo ao próprio Deus. E é nessa figura, então, nesse sentido, que o Duns Scott vai dizer para nós que a escolástica, então, contradisse, né, a ela mesma, porque Deus não poderia estar submisso à ideia da racionalidade humana, porque ele é maior que tudo isso, tá? Então fica a questão, né? Duns autoriza então os cristãos a desrespeitar as leis divinas? É claro que não, né, gente? O objetivo de Duns é que os cristãos aprendam, né, ou aprendessem a praticar a lei de Deus, né? Não na racionalidade, mas por ser uma lei criada pelo próprio Deus. Ou seja, nós não vamos matar o outro porque é racional, nós não vamos matar o outro porque é um princípio humano e que por ser humano e temente a Deus, ninguém poderia violar, ninguém poderia automaticamente desrespeitar essa concepção que é da natureza humana, né? Assim como existem outras, é isso que ele está dizendo. Opa, assim como nós não vamos matar, a gente também não poderia roubar, nós não poderíamos cometer preconceito contra o negro, não poderia ter uma atitude de misoginia em relação à mulher, não poderíamos explorar o trabalhador a ponto de deixar o trabalhador à míngua, não poderia, como política, aprovar lei que tira um direito de trabalhadores, como a gente vê acontecer nesse Brasil atual, reforma trabalhista, lei de terceirização, a reforma da Previdência. Agora já tem um pacote novo aí de fundo de garantia e de suspensão de contrato de trabalho, né? Sem indenização, que o Paulo Guedes, ministro do Bolsonaro, tá já aplicando ele aí para ser votado. Vocês duvidam que isso vai ser votado e que vai ser aprovado? Eu não duvido, né? Por quê? Porque o Congresso é formado por uma classe que se beneficia dessas leis, né, gente? Então, como que eu posso falar de Deus? Como que o próprio presidente, né, fala tanto em nome de Deus e de defensor da família e destrói a família pela fome e destrói a família aprovando leis ou permitindo que esse tipo de lei possa prejudicar infinitas famílias a ponto de gerar fome, miséria, desemprego e o aumento da violência. Para mim isso é inconcebível. Eu não faço dessa leitura. Para mim ser cristão é defender aquilo que Jesus defendeu. Ser cristão é ter coerência com aquilo que o evangelho prega. E eu sou cristão, né? Assim também o Duns Scott queria que a gente percebesse. Eu não tenho que cumprir a lei porque é uma lei racional do homem. Eu não tenho que não matar porque é uma lei racional. Eu não vou matar porque é um princípio humano. E isso vai contradizer aquilo que Deus espera de nós. Eu não vou cometer aborto, eu não vou matar, eu não vou gerar lei para prejudicar o trabalhador. Eu não vou explorar o trabalhador, não vou ser racista. Eu não vou desconsiderar que os outros não sejam humanos só porque não tem a cor branca, não é? Eu não vou sair por aí pela rua pedindo volta de regime ditatorial, fascismo, nazismo, de volta de AI-5, que matou milhares de pessoas no Brasil. Então, existem coisas que não se combinam com aquilo que é o princípio divino, né? Quem é verdadeiramente cristão não podia se coadunar com esse tipo de prática. É isso que o Duns Scott está dizendo para nós. De uma maneira bem traduzida para a atualidade. Mas é isso que ele está dizendo, tá? Então, olha, nós não vamos fazer, ó. Olha o que o slide aí do lado está dizendo para vocês. É que os cristãos aprendam a praticar as leis de Deus, não na racionalidade, mas porque são leis criadas por Deus. E por isso devem ser respeitadas, né? Então é por um princípio divino. Por um princípio humano que nós não vamos fazer. Não é porque tem uma lei que está dizendo que eu não posso. Então, não se discute o porquê do mandamento. Apenas a gente pratica porque é um gesto de amor. Porque é o que Deus espera que seres humanos façam, né? É o que Deus espera que os seres humanos não espanquem um homossexual só porque o gênero dele é diferente. Que a gente não espanque negros só porque ele não tem a mesma cor de pele do que alguns que se julgam maiores na supremacia da raça branca ariana, tipo Hitler defendeu e matou tantos por conta disso, né? Então, olha, com relação ao amor de Deus,
surge outro conceito de Duns Scott, o ascietas e o ou essiedade. O que isso quer dizer? É o famoso, gente, princípio de individualização, né, de individuação, que cai nas provas, questões do Duns Scott. O que quer dizer esse ascietas ou essiedade? Ele quer dizer que, para os escolásticos, a natureza divina está na humanidade em geral. E para ele, Duns, para Scott, a natureza divina é singular, é única. Cada um de nós temos uma singularidade diferente, temos uma individuação de Deus em nós, tá? Não é o mesmo que está em todo mundo, mas cada um desenvolve a sua individuação. Cada um desenvolve em si essa natureza divina. Então, a natureza de cada um é singular. É isso que o Duns Scott está dizendo. E é isso que você também precisa lembrar para marcar uma questão certa na prova, tá? O segundo autor mais importante da filosofia franciscana é o Guilherme de Ockham. O Guilherme de Ockham também era franciscano. Você está vendo a roupinha, a túnica, o cordãozinho de lado, o cabelinho aqui e aqui raspadinho, né? Parecido comigo, né? Só que eu não tenho a frentezinha aqui, né? Então, para Ockham, a fé não pode fazer conhecer de maneira clara e inequívoca as suas verdades, né? A fé por si só não. A fé não pode apresentar argumentos que possam ser demonstrados, porque a fé é vivência, né, gente? A fé é aquilo que está intrínseco em cada um de nós. É a natureza humana e ética que cada um de nós deveríamos ter para que a gente não se coadune com práticas que são desumanas, com práticas que destroem a vida, com práticas preconceituosas, igualzinho eu acabei de te explicar ali atrás, né? Então, a verdade manifesta por Deus não pertence a esse mundo racional. A quem então que ela pertence? Olha, a filosofia não pode submeter à teologia, porque a teologia não é uma ciência, mas é uma série das afirmações e sentenças que não se relacionam à lógica racionalmente. Então, a teologia não é uma metafísica. A teologia não pode se comparar a uma filosofia metafísica tipo a de Aristóteles, né? Por quê? O que une as afirmações da teologia? É a fé e não a razão. E fé a gente não precisa estudar, e fé a gente não precisa aprender, e fé a gente não precisa estudar nos livros e desenvolver teorias lógicas racionais. A fé, ela brota do coração, e ela é vivenciada através das nossas atitudes, das nossas práticas, né? Então vocês estão vendo que o São Francisco de Assis, o Duns Scott e agora o Guilherme de Ockham, eles estão falando para nós três coisas importantes. Primeira, que a natureza divina ela é individual em cada um. Segunda questão importante, teologia e filosofia não se misturam, porque a teologia ela brota da fé, ela é uma função da fé, a vivência daquilo que é a espiritualidade que nós vamos herdar de Deus, nós vamos receber de Deus, enquanto que a filosofia se baseia em princípios racionais desenvolvidos pelo ser humano. A filosofia busca a verdade racional. Nem sempre a fé, nem sempre a religiosidade, ela consegue comprovar por gestos racionais que aquilo seja verdadeiro. Existem coisas no princípio religioso que a gente acredita em razão do dogma, em razão da fé, em razão da espiritualidade, em razão daquilo que a gente acredita, né? Então, terceiro ponto importante que eu quero destacar, então, desses três indivíduos, né, que formaram aí a filosofia franciscana. Vai dizer para nós que a fé é prática, que a fé está junto de quem precisa de nós, que a fé está do lado exatamente daqueles que hoje tem uma sociedade que está afastando, né, de governos que fecham a porta para eles. Então, estão cuidando da pessoa com deficiência física, do idoso, do menino que está na rua, do menor abandonado, do andarilho, do negro, da mulher, do índio, né? É de toda espécie de pessoas ou categorias de pessoas que estão passando aí por uma série de sofrimento em razão do egoísmo humano, em razão da prepotência humana, de não ouvir, de não ver, de não falar para denunciar o que está errado.
Então, mesmo que eu não pratique propriamente essas injustiças, mas quando eu me calo, quando eu fecho os olhos e tapo os ouvidos, para que eu não tenha que questionar e provocar em quem pode mudar essa realidade, eu também estou me coadunando com a injustiça. Eu também estou praticando injustiça, praticando pelo ato da omissão, por não denunciar, por não ser contra. Então eu também sou conivente, eu também estou contribuindo para o processo de exclusão, de fome, de miséria e de violência. Quando eu voto em pessoas que provocam violência, que pregam violência o tempo todo, eu estou me coadunando com esses princípios que geram morte, violência e dor. Esse é o princípio da fé que os franciscanos estão chamando a nossa atenção, né? Então a razão também não pode proporcionar a assistência e apoio para a fé, né? Pois para as coisas divinas a razão é ineficaz. As coisas divinas são coisas da fé, são os nossos princípios. É aquilo que a gente vivencia porque a gente tem isso no coração. Olha o olhar ali do Guilherme de Ockham para você. Olha o olhar dele para nós. Parece que ele está no olhando. Ele quer falar essa verdade tocando os nossos olhos e o nosso coração, né? Então o entendimento da revelação divina vai além da capacidade humana. E, portanto, não é racionalmente compreensível. A gente só compreende pelo coração, pela fé, né? A razão humana trabalha em um território diverso do território da fé, né? Porque a fé, ela vai exigir de nós princípios mais grandiosos do que simplesmente só a razão, né? Então, o mundo para Ockham é a soma das diversas partes que acabam fazendo o todo, né? Então, é a soma de vários tijolinhos que compõem essa estrutura, né? Vamos pegar o trechinho da música do menininho, do Bruno, né? Lá da dupla, né? Um tijolinho por tijolinho, não é mesmo? Então, um tijolinho por tijolinho que forma o todo, que forma a parede, né? Mas essas partes não têm entre si uma ligação ou uma ordenação necessária. Essas diversas partes individuais, que são os tijolinhos, né, são o objeto da ciência. O universo é composto por um conjunto de elementos divididos, isolados e eventuais. São vários conjuntos que compõem o universo, né? A prioridade, então, que o autor dá ao indivíduo faz com que também tenha a prioridade a experiência, e é nela que ela coloca a base do conhecimento, que pode ser intuitivo ou abstrativo. E nós vamos encerrar a nossa aula falando dos dois tipos. Primeiro, o intuitivo, é que vai demonstrar se algo existe concretamente. A compreensão intuitiva da realidade, né, do mundo, é que origina para nós todos os outros entendimentos, né? Esses outros conhecimentos que vão possibilitar e que inicia todo o conhecimento experimental. Então, a ideia do empirismo, né? Olha aí a filosofia moderna mais uma vez atuando nesses personagens da filosofia franciscana. Então, isso demonstra que Guilherme de Ockham também era empirista, né? No conhecimento intuitivo não existe intermediários, né, entre o objeto conhecido e o sujeito que conhece. Nós somos o sujeito que conhece. A caneta é o objeto conhecido, né? Então não há intermediários entre a caneta e o Adriano. Não há. É isso que o Guilherme de Ockham está dizendo. Olha a frase dele aqui no postzinho, olha. Não se deve recorrer à pluralidade sem necessidade. Tá vendo? E aí o conhecimento abstrativo é a totalização, é o todo, né? É o global, né? É a soma dos diversos conhecimentos intuitivos e individuais e não necessita para a sua formulação da existência concreta ou do objeto do conhecimento. Não precisa. Eu não preciso no caso da caneta, porque tudo já compõe esse universo do conhecimento, né? Então, olha, não devemos multiplicar os entes se não for necessário. É a frase, então, de Guilherme de Ockham, que resume o que mais tarde ficou conhecida como sendo a navalha de Ockham. E o que vem a ser essa navalha de Ockham, né? Como cada indivíduo é único, cada um tem essa individualidade, única também é a sua capacidade intelectual. Não existe um universal para o conhecimento. Cada um tem a sua individualidade também no conhecimento. Fazer abstrações sobre a essência de diversos entes é algo supérfluo, é inútil, segundo a visão do Guilherme de Ockham.
O conhecimento, então, se baseia no quê? No empírico e individual, na capacidade de experiência, de observação, nessa assimilação que a gente utiliza através dos sentidos. Tá certo, gente? Então, a navalha de Ockham exclui do conhecimento possível o conhecimento metafísico, já disse isso ali atrás, né? Vai excluir a metafísica. Somente podemos conhecer o que podemos experimentar, aquilo que podemos tocar, o que podemos provar, o que podemos ver, ouvir, né? Aquilo que a gente assimila em primeiro lugar através dos sentidos, né? Os sentidos é o funil que vem captar para o nosso interior toda aquela essência que a gente precisa depois realizar, pensamento, a criticidade, etc. Né? Em outros termos, então, a navalha de Ockham diz que entre duas teorias que explicam o mesmo fenômeno, devemos escolher sempre a mais simples, a mais objetiva. Né? No caso de Guilherme de Ockham, a explicação mais simples é mostrada pela experiência e não pela racionalidade. Mais uma vez te mostrando que o Guilherme de Ockham também era empirista, né? Guilherme, após se desinteressar por essa pesquisa, né, dos problemas metafísicos, conduz a sua atenção para os assuntos da natureza, pois é o objeto direto, né, das experiências sensíveis. Mais uma vez, conhecimento sensorial. A natureza é o território do conhecimento humano. É para o mundo físico que os homens devem orientar sua atenção e direcionar suas pesquisas, né? Mostrando mais uma vez a capacidade desse mundo físico, a capacidade do mundo externo, né? E assim, então, eu encerro essa aula, uma aula bem com uma finalidade religiosa, teológica, porque é o tema da filosofia franciscana, né? Mas importante porque permite que a gente fale um pouquinho mais a fundo da filosofia na vertente religiosa de São Francisco de Assis. Eu espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês numa próxima videoaula. Um beijo grande, um abraço, até a próxima.